Irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas, que estamos acompanhando pela terceira vez nesses 3 últimos dias, nos mostrou primeiro as mulheres no sepulcro. Elas só encontraram os anjos, não encontraram a Jesus, mas receberam o recado da sua ressurreição. Depois foram 2 discípulos, os 2 discípulos de Emaús. E agora é a comunidade que acolhe Jesus ressuscitado. A palavra é muito boa. Jesus se mostrou no meio dos seus discípulos. Se tu tens um pouquinho de conhecimento de Evangelho, tu te lembras que Jesus gosta de ficar no meio dos doutores, por exemplo. Quando ele tem 12 anos de idade, ele subiu para o templo de Jerusalém com os pais. Ele ficou 3 dias lá, no meio dos doutores e dos escribas. Ou então, na Santa Ceia, Lucas nos diz aquela resposta de Jesus: eu estou no meio de vós como aquele que serve. E todos nós nos lembramos dessa promessa: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. É exatamente o que acontece no Evangelho. A promessa se realiza, a nova presença de Jesus se manifesta como antigamente e tudo diferente de anteriormente. Primeiro, ele manifesta a sua presença. Segundo, diante dos discípulos entusiasmados e apavorados, ele mostra a realidade física da sua ressurreição corporal. Não é uma ilusão, não é uma aparência, não é um espírito, não é também um fantasma, é o mesmo corpo, com aquelas cicatrizes típicas das chagas. É o mesmo corpo, mas de maneira nova, nova presença corporal de Jesus. Aí será preciso outra vez aprofundar o que significa esta nova presença corporal. Ele não deixou este mundo. Com a sua nova presença, ele se manifesta presente, e não apenas presente, mas ele continua agindo. Como assim? Comendo peixe. Comendo peixe, ele manifesta que ele participa realmente deste mundo. Se um dia você encontrar um fantasma, meu irmão, dê àquele fantasma um peixe assado. Vamos ver se ele come. Está entendendo como Jesus manifesta com um gesto extremamente simples que a sua nova presença corporal é realmente corporal, mesmo se, sendo nova presença, ela pode ser um pouco diferente do que antes. Mas tem uma terceira pérola que devemos colher no Evangelho desta noite. Aos 2 discípulos de Emaús, naquela tarde da Páscoa, Jesus interpretou algumas passagens da Escritura tiradas de Moisés, dos profetas ou dos Salmos, nos diz Lucas. Neste novo encontro, esta vez com a comunidade, é muito mais que interpretar. Não sei se você deu atenção. Lucas escreve: Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. O dom da inteligência das Escrituras não é apenas a compreensão de um escriba que responde a algumas perguntas, como também nós
Às vezes respondemos às perguntas de pessoas que nos dizem: vem cá, será que Maria foi virgem mesmo? Será que José de verdade ficou de fora desta concepção de Jesus no seio? Isso é interpretação. Mas então o que é a inteligência da Escritura? Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura. O dom da inteligência é muito mais do que algumas interpretações de pontos difíceis. E o quê? É que Jesus nos comunica, nos compartilha a sua maneira de receber, de compreender e vivenciar a Escritura. Não é mais um escriba que responde a algumas perguntas, é um filho que nos faz entrar naquilo que o Pai lhe mostrou desde o início e que ele vivenciou em plenitude até a morte da cruz e a sua ressurreição. Tu entendes o que é a grandiosidade da inteligência da Escritura e um dom do Espírito Santo para nós? Isso acontece quando compreendemos a Bíblia não apenas como uma coleção de algumas afirmações, de algumas verdades. Não é só isso. Entrar na visão que Cristo tem do que o Pai lhe mostrou e que Cristo cumpriu em plena docilidade amorosa ao Pai. E aí, explicando isso aos discípulos, Jesus não fala mais de via sacra, caminho da cruz. Ele fala de sofrimento que desemboca numa ressurreição, numa conversão e no perdão para todos os povos. Está entendendo? E um caminho de amor e de vida que se abre para nós. Exatamente o caminho que Jesus seguiu durante toda a sua caminhada terrestre entre nós. Grave bem essas 3 pérolas que esta página desta noite nos traz. Jesus manifesta a sua presença no meio da comunidade reunida em seu nome. O seu corpo manifestado vivo e ativo será muito importante para a Eucaristia que vamos celebrar, compreender a Eucaristia como esta nova presença do corpo de Jesus entre nós e esta inteligência da palavra que é um caminho de vida e de amor. 3 realidades que são indissociáveis e constituem a herança da Igreja nesse tempo da missão, que é o nosso tempo. Agora, essas 3 pérolas indissociáveis, às vezes, o Espírito Santo faz-nos experimentar essas 3 pérolas. Veja, por exemplo, quando Saulo de Tarso, o futuro São Paulo, encontra no caminho de Damasco Cristo, ele faz a experiência desta nova presença que ele negou, de quem ele se zombou, que ele xingou e tenta perseguir. E de repente, esta nova presença de Jesus ressuscitado se manifesta e ele se dobra no chão. Mas o mesmo Paulo faz a experiência do corpo da igreja que o acolhe em Damasco, quando Ananias e os cristãos de Damasco o acolhem meio clandestinamente e finalmente lhe conferem o batismo.
a presença, o corpo e a inteligência da palavra. Ela vai penetrar totalmente a inteligência de São Paulo e ele vai espalhá-la por todas as comunidades que ele visita ou que ele cria. A inteligência espiritual de Paulo é algo fenomenal. Fenomenal. Digo isso para Paulo, mas digo isso para ti também, meu irmão. Tu que és tão fiel a participar da oração da igreja, da sagrada liturgia, tu aprendes do Espírito Santo a caminhar com esta nova presença do irmão, do amigo, do Senhor Jesus Cristo. Tu aprendes também a reconhecer no corpo eucarístico o corpo entregue por Jesus, mas também o corpo eclesial de todos os que comungam na Eucaristia e também o corpo de Cristo sofredor, naqueles a quem Jesus nos envia para servi-lo neles. E a inteligência, tu percebes? Pois provavelmente tu já fizeste esta experiência de receber da palavra de Deus muito mais do que respostas a perguntas meio difíceis, às vezes que nos fazem os irmãos evangélicos e ficamos sem saber muito bem. Tem um curso na Escola da Fé que está se preparando sobre isso. As perguntas e as respostas. Mas o dom da inteligência, tu já o experimentaste provavelmente quando tu descobres na palavra um caminho de vida e de amor. Eu posso dizer, aos 17 anos de idade, eu tomei consciência desse tesouro que se chama a palavra de Deus. Não eram apenas algumas noções cristãs sobre a vida humana, foi a descoberta do amor do Pai, a benevolência do Pai, como a gente costuma dizer, a descoberta do amor salvador de Cristo. A partir daquele momento, eu quis dar a minha vida para a criação divina, que continua oferecendo-se ao mundo. Não falte de testemunhas. Foi quando Jesus me convidou para ser padre. Estava no último ano do colégio. Descobri a grandiosidade do que Jesus nos revela, não apenas com perguntas e respostas. Elas são importantes também, mas entrar na visão que o Filho tem do que o Pai lhe mostra e que ele quer seguir até o fim. Aí nada mais foi suficiente para preencher a minha vida. Nem boa situação, nem riqueza, nem elogios dos homens, nem conhecimento desenvolvido das... Não. Servir esse plano de Deus que jorra do coração do Pai, que foi colocado em prática por Cristo de maneira extremamente concreta até a cruz, até a Eucaristia, o batismo, e nós entramos nesse caminho. Meu irmão, nesta missa, peça a Deus que Ele te ajude a crescer na consciência desta presença de Jesus no meio daqueles que se reúnem em seu nome, no deslumbramento diante deste corpo eclesial, corpo eucarístico, que nos é dado, nova presença de Jesus entre nós, e no deslumbramento diante da inteligência que nos é dada em Deus.